João, capítulo 20, versículo 24 ao versículo 28. Diz assim o texto. Eu estou com a NVI, ok? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Esta é a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, gostaria que você fizesse duas coisas. E a primeira delas é: reflita como foi a sua semana antes do culto. Antes de você vir ao culto hoje, reflita como foi sua semana. Reflita as coisas que ocorreram, as coisas que aconteceram. E a segunda coisa é: reflita como anda o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Pense nisso, reflita nisso, nessas duas coisas, antes de nós compreendermos de fato quem é o Senhor Jesus. Pense nisso. Abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos por estarmos juntos aqui. Somos gratos por estarmos juntos como igreja, como teu povo, Pai. Pois foi isso que nós louvamos, cantamos durante o culto. É o teu povo, somos o teu povo. Pedimos ao Senhor que cuide do nosso coração, não permita que preocupações, dificuldades, seja o que for, reine em nossa mente. Mas faça a tua vontade, Pai. Somos tuas ovelhas. Não sabemos, Pai, não saberemos o que fazer, para onde ir, como nos comportar, se o Senhor não falar. Portanto, fale, comunique verdades aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Por que fazer a pergunta sobre, reflita como foi a tua semana, como anda o seu próprio relacionamento com o Senhor Jesus? Por que fazer essas perguntas? Porque coisas acontecem antes do culto. Ao olharmos para esse texto que relata a beleza literária sobre a vida de Tomé, é visto que coisas aconteceram antes dele ver o Senhor Jesus. E basicamente isso é o que acontece conosco. Coisas acontecem antes do culto. Talvez, um exemplo, hoje, antes de você preparar o café, você se deparou que acabou o filtro. Talvez. Coisas acontecem, não é mesmo? Você se prepara, fala: nossa, hoje eu vou adorar o Senhor. Mas coisas acontecem. Durante a semana, ao longo desta semana, eu me deparei com uma gripe muito forte. E aos homens que estão aqui, eles vão me entender, gripe masculina é muito forte, não é? E eu fiquei muito mal, gripe masculina, fiquei mal. E antes de domingo, né, antes deste culto, basicamente isso começou no domingo passado. E domingo passado eu era o responsável pela EBD, e tudo isso começou no período da tarde. Então eu dei a aula já horrível, muito mal. E durante a semana foi um caos em casa, porque foi o cara para arrumar a máquina. E é um pintor para pintar a nossa casa, porque minha esposa está grávida, então a nossa casa já está tendo cara de neném. Aí depois ia o cara para poder montar uma cômoda que nós ganhamos. É uma semana caótica, correndo para lá, vindo para cá, indo parará e pororó. E tem dias que você não para orar.
Tem dias que você nem sequer ora no almoço. Tem dias que você não ora antes de dormir. Tem dias que é noite, e noite que é dia. E às vezes nós nos crucificamos, pessoas nos crucificam, pelo simples fato de, às vezes, faltarmos ao culto. Pessoas acham que estamos errando com algo, estamos pecando. E às vezes faltamos no culto, não porque estamos pecando, mas por outras responsabilidades. Quando nós olhamos para este texto de Tomé, ele nos ensina umas 3 verdades, e pelo menos são essas 3 áreas que eu quero trabalhar com vocês. A primeira delas é que a dúvida exige clareza. A segunda é sobre a vulnerabilidade de Tomé. E a terceira é um relacionamento restaurado. Tudo isso, Tomé ele compreendeu antes de ter visto as marcas do Senhor Jesus. Uma adoração verdadeira é antes mesmo você reconhecer quem você é, onde você está falhando, para compreender aquilo que o próprio Cristo, o Senhor Jesus, fez na sua vida, faz na sua vida e ainda continuará a fazer em sua vida. É muito interessante, pois tem uma história do Paul Washer, que fizeram uma pergunta ao Paul Washer, dizendo: Paul Washer, por que você prega com tanta vontade, com tanto entusiasmo, com tanta pegada? E ele disse o seguinte: teve uma vez que eu acordei, ele bebia muito, vivia uma vida horrível, e ele acordou em cima do seu vômito, estava embriagado. E ele disse o seguinte: eu orei naquele momento, pedindo misericórdia, falei: Senhor, me limpa disso, me liberta disso. Naquele momento ele teve um encontro com o Senhor Jesus o libertou, e a partir de então ele teve a sua vida transformada. E vocês conhecem Paul Washer. Por que ele prega com tanto entusiasmo? Porque ele sabe de onde Deus o tirou. Por que nós adoramos o Senhor com tanta vontade, com tanto entusiasmo? Pois nós sabemos da morte espiritual eterna que o nosso Senhor Jesus nos salvou, da ira eterna que nós tínhamos com Deus. Cristo nos salvou disso. Cristo nos salvou da ira eterna do Pai, de tomar chá com Satanás, a ira do próprio Pai. Mas quando nós olhamos aqui para este texto, nós observamos quem era Tomé, o que aconteceu antes de Tomé ter visto as marcas do Senhor Jesus. E em primeiro lugar, nós observamos que a dúvida exige clareza. Observe comigo os versículos 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. É visto aqui que a dúvida, ela exige clareza. Tomé, obviamente, ele não estava junto com os outros discípulos. E é visto também que Tomé, ele era uma pessoa impulsiva. Achamos que somente Pedro era uma pessoa difícil. Somente Pedro tinha o sangue quente, uma pessoa que falava as coisas sem pensar, que era uma pessoa difícil. Não. Tomé também era idêntico a Pedro. Tomé, ele era aquela pessoa impulsiva, tanto que se você analisar João capítulo 11, versículo 16, você observará que ele mesmo disse: vamos também para morrermos com ele. Ele falava certas coisas sem pensar, igualzinho Pedro. É visto também em João capítulo 14, versículo 5, que Tomé lhe declarou algo, ou na verdade ele reclamou algo contra o Senhor Jesus, pois ele reclamava com o Senhor Jesus porque Jesus não deixava as coisas muito claras. Tomé era exigente demais. O que diz o texto? Tomé disse o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Tomé era exigente. É visto que Tomé gostava das coisas muito claras, e ao gostar das coisas claras, fazia com que ele fosse uma pessoa exigente demais. Talvez antes do culto de hoje, ao longo da semana, você teve um encontro com o seu próprio coração, observando o quanto você é uma pessoa exigente, o quanto você reclama, o quanto você murmura. Tomé, ele estava exigindo, pois ele não estava confiando nas palavras que os próprios discípulos
falaram a ele. Tomé, ele andou alguns anos com o Senhor Jesus. Ele experimentou um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele disse sobre certas verdades que ele iria enfrentar. Ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ele iria sofrer, mas isso não entrou na mentalidade de Tomé. Quando o Senhor Jesus apareceu, Tomé não estava, os discípulos viram Jesus, logo em seguida, Tomé viu os discípulos e os discípulos falaram: vimos o Senhor Jesus. Tomé estava duvidoso. Tomé não estava acreditando naquilo que ele estava ouvindo, pois testemunho nos tempos antigos era algo muito claro e muito caro. Testemunho nos tempos antigos envolvia reputação social. Ninguém acreditava na palavra do outro. Ninguém acreditava no testemunho do outro. Pois, se alguém falasse algo que não fosse verdade, esta pessoa assumiria uma responsabilidade de morte. Se esta pessoa estiver falando algo que não for a verdade, ela vai morrer. Tomé não acreditou nas palavras dos discípulos ao ouvir: vimos o Senhor Jesus. Não, isso é mentira. E a dúvida que estava na mentalidade de Tomé era uma dúvida que estava deixando-o vulnerável ao ponto de dizer: eu não acredito nas suas palavras, pois é mentira. A dúvida nos deixa exigente. E como que Tomé era uma pessoa exigente? Ele disse: eu quero tocar, eu quero ver, eu quero que as coisas sejam claras conforme o meu próprio pensamento. Talvez antes do culto de hoje você reclamou demais, pois você é uma pessoa que gosta das coisas do seu jeito. E quando nós entramos no culto, aí Cristo nos quebra, não é? Tomé, ele era exigente demais. Ele não confiou nas palavras do Senhor Jesus. Se ele não confiou nas palavras de Jesus, dificilmente ele acreditará nas palavras dos discípulos. Se as próprias palavras do Senhor Jesus não moldar o nosso próprio coração, dificilmente nós acreditaremos no pastor, ou seja, quem for que for pregar. A dúvida nos deixa exigente. E por quê? Porque a dúvida de Tomé era aquela dúvida que ele queria apalpar, ele queria tocar. Na mentalidade de Tomé era impossível o Senhor Jesus ressuscitar. Isso não faz sentido. Ele queria que as marcas do sofrimento de Jesus saciassem a sua dúvida. A dúvida faz você ser exigente com as coisas de Deus. Faz você enxergar as coisas como você quer. Eu quero ver dessa forma. Eu quero que as coisas sejam dessa forma. Eu quero tocar assim. Eu quero apalpar assim. Porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero. As coisas têm que ser da forma como eu quero. O meu filho tem que crescer do meu jeito. A minha esposa tem que fazer o almoço do meu jeito. A minha esposa tem que passar a camisa do meu jeito. Se a gola estiver torta, meu amigo. No fundo, nós somos pessoas exigentes. No fundo, quando coisas acontecem durante a semana, ao longo da semana, é o nosso Senhor Jesus falando: olhe para o seu coração. Veja o quanto você é exigente. Veja o quanto algo deixa vulnerável demais. Olhe para o seu coração. Tomé, ele era aquela pessoa chata. Porque a dúvida o estava deixando chato. Tomé, ele queria que as coisas fossem do jeitinho dele. Porque a dúvida estava fazendo com que o próprio Tomé tivesse uma visão distorcida do Senhor Jesus. É visto na história dos evangelhos que Jesus ele explicou muito sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Jesus, ele andou muito com os seus discípulos e os discípulos estavam muito próximos, muito perto de Jesus. E mesmo assim, os discípulos não acreditavam em cada palavra do Senhor Jesus. Tomé, ele era exigente, porque a dúvida estava fazendo com que ele tivesse uma visão distorcida de Jesus. Sabe por que você é duvidoso? Porque passa dia após dia, semana após semana, isso faz com que você tenha uma visão distorcida de Cristo. Cada semana, o Senhor ministra ao seu coração falando: não andeis preocupados com as coisas deste mundo. Você escuta a mensagem, chega na quarta-feira, como você está? Duvidoso.
A dúvida faz você ter uma visão distorcida da voz de Cristo. Tomé é exigente. Os discípulos pregaram a Tomé ao dizer: vimos o Senhor Jesus, e eles pregaram com entusiasmo. Essa é a ênfase grega. Vimos o Senhor Jesus. E sobre essa palavra anunciada, Tomé disse: não. Conforme as minhas próprias vontades, eu só acredito se eu tocar. Eu só acredito se eu ver. Tomé estava no culto. E ao ouvir a mensagem do pastor Pedro, ele disse: vamos supor se tudo isso aí que você está dizendo for verdade. Então eu quero que seja dessa forma, Pedro. Eu não acredito. A dúvida faz você ser exigente até na hora da pregação. Até na pregação nós somos exigentes. Poxa, o pastor falou, nós vai. Machucou a língua portuguesa, né? Mas venhamos e convenhamos, nós vai machuca mesmo, né? A dúvida faz você ser exigente ao seu próprio entendimento. A dúvida faz nós termos uma visão distorcida do próprio Senhor Jesus, ao entender que é Ele que nos faz entender dele mesmo. Duvidar é estar dividido sobre alguma coisa, é estar dividido sobre nós e o caráter de Cristo. Duvidar é ter uma atitude de questionamento para com o Senhor. Já a fé é adotar uma postura de confiança. A dúvida faz você querer dominar o seu futuro. Por isso que ele diz no texto: se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Futuro, não crerei. A dúvida faz com que você seja exigente com o seu amanhã. A dúvida faz você querer assumir um lugar que não é seu. Você não é Jesus. Você nunca será Jesus. Você nunca será Deus. Você nunca será Senhor da sua própria vida. Tomé, ele é uma pessoa exigente, pois ele quer que as coisas aconteçam do seu jeitinho, o agora, que é o presente, e o futuro. Não controle o seu futuro, meu amigo. Você não sabe o que acontecerá daqui a 10 minutos. Talvez Tomé esteja nos ensinando que eu já cometi este erro que você está cometendo. Eu já fui uma pessoa exigente. Eu já fui uma pessoa que duvidava o tempo todo. A dúvida, ela tem consequências. E essas consequências é deixar uma pessoa vulnerável demais. Vimos então que Tomé é uma pessoa exigente. Eu quero que as coisas sejam assim. Eu quero tocar, eu quero ver, eu quero apalpar, pois não crerei. Mas é visto em segundo lugar que Tomé agora é uma pessoa vulnerável. Observe comigo os versos 26 e 27. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus precisava direcionar os olhares de Tomé para algo que era o correto. Ele enxergava Jesus conforme as suas próprias exigências. As próprias exigências de Tomé estavam deixando-o vulnerável demais. Fé não é acreditar em provas, é confiar sem reservas em Jesus, que se mostrou digno dessa confiança. A exigência sufoca a nossa confiança em Cristo, porque nós estamos vulneráveis demais. A vulnerabilidade de Tomé estava criando raízes profundas nele. A graça de Jesus estava direcionando os olhares de Tomé para ver o que realmente estava acontecendo. Tomé estava vulnerável. A dúvida deixa vulnerável. Ser exigente o deixa vulnerável. É visto que o paralítico de Betesda precisava ouvir a voz de Jesus. E quando Jesus se aproxima do paralítico, de João capítulo 5, ele diz: queres ficar são? O paralítico de Betesda olha para si, ele reconhece as suas limitações e diz: Senhor, eu não consigo ir ao tanque, eu não consigo ir para lá. Ele não consegue ir porque ele reconhece a sua limitação. Eu não tenho ninguém que me ajude a ir para lá.
Eu não conheço ninguém, Senhor, eu estou limitado demais. A própria voz do Senhor Jesus fez com que o paralítico olhasse para si, olhasse a forma como ele estava limitado e corrigir os olhares dele. Você não precisa do tanque. Você precisa da minha voz. Pois é a minha própria voz que restaura a sua condição e os seus olhares. Pois você passou 38 anos crendo o milagre do tanque. Jesus não tem tanque para ele. Jesus tinha ele mesmo para o paralítico. Quantos anos você está passando olhando para o seu trabalho? Esperando uma esperança do seu trabalho. Seu trabalho não é Deus, meu querido. Quanto tempo você está olhando para algo? Talvez esta semana você esteve desta forma. O paralítico de Betesda estava olhando para algo. E Jesus não apenas restaurou a condição dele, mas restaurou a visão dele. Você tem que olhar para si e ver o quanto você é limitado. Mas você tem que olhar para Jesus e entender que é Ele que restaura a sua condição. E perceber que é o próprio Senhor Jesus que restaura a sua própria visão. Para onde você está olhando? O paralítico de Betesda, 38 anos olhando ao tanque. E você? Para onde estão os seus olhares? Onde esteve os seus olhares ao longo desta semana? Onde estão os seus olhares durante o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Lázaro precisava só ouvir a voz de Cristo mesmo estando morto. Já reparou nesse texto? Lázaro estava morto. Como pode um morto ouvir Jesus? Não faz sentido. Pois bem, porque não é qualquer homem, é Jesus. Quando o Senhor fala, restaura o lado espiritual, sabe? A morte espiritual de alguém. Você só está aqui porque você ouviu a voz de Cristo que restaurou o seu lado espiritual de morte. Antes de compreender que você é exigente, compreenda quem você era antes de Jesus falar ao seu coração. Lázaro precisava só ouvir. O paralítico de Betesda precisava só ouvir. E Tomé precisava tocar. Precisava ver. A vulnerabilidade, no fundo, está fazendo com que tanto eu quanto você enxergue as nossas limitações. Enxergue o quanto você não tem o controle das coisas. Enxergue o quanto você não é soberano, nem sequer sobre a sua própria vida. Nós somos exigentes, nós somos vulneráveis. Você quer tocar? Você quer ver? E é muito interessante que Jesus, Ele aparece ali. E Tomé ficou cerca de 8 dias, uma semana, pensando em tudo aquilo da pregação. É o que nós fazemos, não é? Até o próximo domingo nós ficamos refletindo na pregação, aquilo que nós ouvimos no domingo. Ou talvez, se você gosta de ouvir outras mensagens, você fica refletindo. Eu faço isso. Isso não é pecado não, tá? Eu faço isso. Tomé, ele ficou 8 dias pensando, será que ele está vivo mesmo? Sabe qual que é a beleza do texto? É observar que quando Jesus Cristo apareceu ali, Ele não brigou com Tomé. Ele não gritou com Tomé. Sabe, você não veio ao culto, perdeu a bênção. Sabe aquela pessoa que diz o seguinte, ixi, a pessoa não veio hoje, aquela mensagem é para ela. Jesus não gritou com Tomé. Jesus não disse, você perdeu o culto. Jesus não gritou. Jesus restaurou todas as áreas de Tomé. Apareceu, as portas estavam trancadas, pois todos os discípulos estavam com medo. Jesus aparece, entra, usa uma linguagem de crente, quando ele diz, paz seja com vocês, vai em direção a Tomé e diz, é isso que você quer? Toca. Jesus, ele aparece restaurando aquilo que o próprio Tomé pediu. Tomé, você não é exigente? Você não queria tocar? Você não queria ver? Jesus não chegou gritando. A própria ênfase grega não nos permite dizer isso. Jesus não gritou. Jesus, é tocar que você quer, Tomé? É ver que você quer? Toca. Talvez durante a semana você ficou exigente demais com o Senhor Jesus. Senhor, eu quero. Jesus vem com aquela voz branda. É isso que você quer? Toma. É tocar que você quer, Tomé? Toca.
João ele está nos ensinando que nem Jesus brigou porque uma pessoa faltou no culto. Jesus, ele entra ali e diz, toca. É isso que você quer? Então vai. Essa ênfase que João deu ao descrever as portas trancadas é o medo. Os discípulos se reuniam com portas trancadas, pois eles estavam com medo, pois se alguém falasse o nome de um tal de Jesus, seria morto. Eles estavam com medo, e todo mundo bate em Tomé aqui, falando, só Tomé estava errado. Não, todos estavam errados aqui. Os discípulos estavam com medo dos soldados, os discípulos estavam com medo, Tomé estava duvidoso. Olha o caos do culto, olha o caos do coração dos irmãos. Jesus entra com as portas trancadas, e é muito interessante, pois os detalhes do texto são fantásticos. Se Jesus abrisse a porta, os discípulos iriam assustar. É o soldado? Não. Jesus, ele entra, não como um soldado, mas como um leão da tribo de Judá, para acalmar o coração impetuoso dos crentes. Os discípulos estavam com medo, Tomé estava duvidoso, e você está como? É isso que você quer? Tomé, toca, toca. Para Jesus fazer o que Ele deseja em sua vida, não é a dúvida que o impedirá. Não foi as portas que impediram Jesus de entrar. Jesus não depende de porta. Se uma porta não impediu Jesus de entrar, você acha que uma dúvida vai impedir Jesus de agir em sua vida? O medo vai impedir Jesus de agir na sua vida? Você acha que você é mais forte que Jesus? Você acha isso? Você acha que o teu filho, talvez você tenha alguém que não é crente, você acha que esta pessoa é mais forte que Jesus? Você acha que o teu chefe é mais forte que Jesus? Você acha isso? Jesus não se rende às dúvidas, mas aos corações duvidosos, mas os corações duvidosos se rendem a Ele. Algo interessante de observar é analisar que todo mundo estava com medo. Afinal de contas, quais situações estão mostrando o que de fato reina em nosso coração? O que está reinando em seu coração? O que reina em sua mente? Antes do culto, antes de Jesus aparecer a Tomé, a dúvida estava reinando. Antes de você estar hoje aqui, o que reinou em sua mente? O que? A aparição de Jesus é suficiente, pois a presença substitui o medo e a dúvida. É tocar, é ver que você quer, então toca. Você quer ter as suas dúvidas saciadas? Então toca. Jesus está oferecendo um relacionamento restaurado a Tomé. A dúvida de Tomé estava deixando vulnerável. E estar vulnerável é estar com o relacionamento com Jesus rompido. E Jesus oferece a oportunidade de Tomé mudar. A beleza no texto é observar que Jesus não briga com ele. Jesus não brigou com Tomé pelo fato dele não ter estado presente com os irmãos. Ele faltou. Jesus não briga, mas Jesus aparece a ele e diz, veja isso. A fé madura é ter segurança em Jesus. A dúvida faz você estar vulnerável ao próprio caráter de Jesus. Tomé, ele fez exigências para acreditar nas palavras que foram ditas a ele. Jesus concedeu da mesma forma que ele pediu, do mesmo jeitinho. É isso que você quer, então toma. E quando Jesus, ele disse, toque, olha só, observe a estrutura do texto. Pare de duvidar e creia. Jesus, ele não está direcionando apenas o futuro dele, porque ele disse, olha, se eu não tocar, não crerei, futuro. Aí Jesus, pare de duvidar e creia no agora, creia naquilo que você está vendo agora, veja a minha presença agora. E a beleza do texto é observar que Jesus está direcionando o próprio coração dele. Pare de duvidar e creia, ou seja, tenha um relacionamento contínuo comigo.
Coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, seja lá o que for. Pare de duvidar e tenha um relacionamento contínuo com o Senhor Jesus. Jesus muda o foco de Tomé. Jesus muda o coração de Tomé. Pois as marcas do sofrimento fazem com que Tomé não olhe para as suas prioridades, mas a presença, a crença. As marcas de Jesus, as marcas do sofrimento, fazem com que Tomé não olhe para as suas prioridades. Quanto mais nós olharmos para Jesus, muito menos, menos na verdade, melhor o português, menos, olharemos para as nossas prioridades. Olhar muito mais para Jesus é olhar menos para nós. É olhar mais para Ele. É olhar menos para as críticas. Quanto mais Cristo reinar em nosso coração, menos de nós reinará. As palavras de Jesus mudaram a perspectiva dele. E é visto no texto que ele não precisou tocar. Ele só viu. Essa é a beleza. Jesus aparece e diz, não é tocar que você quer? Então toca. Mas ele não toca. Ele não tocou. Pois ver foi suficiente. Ver foi suficiente. E por quê? Pois Tomé teve um relacionamento restaurado em adoração. Observe o que ele disse no verso 28. E aqui eu começo a partir para o final. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, ele teve o seu relacionamento com Jesus restaurado ao dizer, Senhor meu e Deus meu. As marcas de Cristo transformaram a dúvida em adoração. Não podemos chamar meu Senhor e meu Deus sem ver a ferida que alcança o nosso coração. Não podemos chamar meu Senhor e meu Deus sem ver as marcas, sem ver as feridas que alcançam o nosso coração ferido, que alcançam o nosso coração exigente, que alcançam o nosso coração idólatra, que alcançam o nosso coração arrogante. A fé só conseguirá se livrar dos fardos da dúvida e experimentar uma segurança em Cristo se ela avançar o caminho da cruz. Tomé se apresentou duvidoso diante das feridas de Cristo, pois foram as feridas do próprio Senhor Jesus que o transformou em adorador. Tem coisas, meus queridos, que só fará sentido na própria circunstância, e quem diz isso é o missionário Ronaldo Lidório. Ele diz que tem coisas que só fará sentido na própria tempestade. Tem coisas que só fará sentido quando você passar por aquela circunstância. Tomé, ele só compreendeu, de fato, ao passar naquele período de 8 dias. Antes da aparição de Jesus, Tomé se dirigia aos discípulos duvidoso. Mas após a aparição de Jesus, Tomé se dirigiu a Jesus o reconhecendo. A verdadeira adoração é quando nós reconhecemos quem nós somos, antes de vir ao culto. Talvez esta semana você falou de alguém desta igreja para outra pessoa. E ainda hoje você levantou as mãos para adorar. A verdadeira adoração é quando nós reconhecemos o nosso pecado da fofoca. Eu pequei. Falei mal do meu irmão. Falei mal da minha irmã. Eu pequei. Reconhecer o nosso pecado é levantar as mãos sinceras e falar, Pai, me perdoe, mas agora eu estou sendo sincero. Quando ele disse, Senhor meu e Deus meu, ele está dizendo, agora é o Senhor que governa sobre a minha vida. É o Senhor que governa sobre o meu coração, pois ele usa algo que o próprio Evangelho inicia. O Evangelho de João, ele começa nos dizendo que no princípio era Deus e ele estava com Deus, não era a palavra e ele estava com Deus e etc. É visto que antes da criação do mundo, Cristo já estava com Deus. É muito interessante observar que a estrutura literária do Evangelho de João nos mostra que Jesus, ele já existiu antes
Antes de mim, de você, da própria criação do mundo, ele já estava lá. Quando João ele diz Jesus em primeiro lugar, ele já mostra que é este Jesus que mostra a soberania sobre a sua criação. Quando Tomé disse isso, Senhor meu e Deus meu, ele já está mostrando que o mesmo Deus que governa a criação é o mesmo Deus que governa o meu coração. O mesmo Deus que anda sobre o mar, que abre o mar vermelho para o povo de Israel passar, é o mesmo Deus que governa o meu coração. Este é o Deus que eu adoro. Este é o Deus que, por uma palavra, Ele abre o mar vermelho, e por uma palavra Ele restaura o meu coração. Não tem mar que seja maior e melhor e mais forte do que Jesus. Nem o seu coração é mais forte do que Jesus. Você, eu, somos um nada. Só precisamos de uma voz dEle. Senhor meu e Deus meu, governe sobre minha vida. A visão de Tomé é interessante, pois o reconhecimento substitui a incredulidade. Como ele estava antes do culto? Incrédulo, duvidoso, arrogante. Sabe aquela pessoa que só caiu um alfinete ela já reclama? Zanzinha, né? Só caiu um alfinete ela já tem um treco. Tomé, ele é aquele que, antes da aparição de Jesus, ele estava incrédulo, mas agora a incredulidade foi substituída pela adoração. A visão de Tomé para com Jesus estava baseada em dúvidas e exigências, mas agora trocou. Agora ele é um adorador. Esse relato nos lembra a mesma experiência que Natanael teve em João, no início do Evangelho de João. Jesus disse a Natanael que o viu quando estava debaixo da figueira. Tomé não estava junto com os discípulos, mas após a aparição de Jesus, ele disse do mesmo jeito que Tomé tinha exigido. Natanael, ele precisava compreender que sua fé dependia de Jesus e não apenas do seu intelecto, pois era uma responsabilidade de todo judeu estudar debaixo de uma figueira, sobre a sombra. Todo judeu fazia isso, orava debaixo da figueira, estudava debaixo da figueira, fazia coisas boas. E Jesus, ele disse, olha, eu conheço antes disso. Antes disso. Jesus, ele estava conduzindo o coração de Natanael e substituindo tudo aquilo sobre a intelectualidade. Natanael precisava compreender que sua fé dependia de Cristo e não de meras expectativas judaicas. Tomé, ele teve o seu entendimento transformado. Foi isso que o nosso irmão orou, não é? Nos dê entendimento, nos dê intelecto. Precisamos disso. Antes dessa adoração, Tomé estava agindo como um senhor sobre o Senhor Jesus. Ser exigente é querer estar no lugar de Cristo. É estabelecer condições, estabelecer prioridades. É querer assumir um lugar que não nos pertence. Tomé é humano. E Jesus responde conforme as suas limitações. Você é humano, meu querido. Amanhã você vai ficar bravo, talvez. Na quarta você vai ficar bravo, talvez. Na quinta você vai ficar bravo. Você vai chorar, vai gritar. Você é humano. É normal sentir medo. É normal chorar. Reconheça que você é humano e não Senhor. Mas transforme esses medos e dúvidas em adoração. Sempre haverá espaço para adoração em um coração duvidoso e cheio de medo e de dúvidas. Não sei se em nosso meio tem alguém que está desta forma. Mas está na hora de não ser mais senhor de sua vida. Está na hora de obedecer a Cristo. Tomé, ele era um homem preso em suas convicções e exigências. Ele era um homem humano. Ele era um homem vulnerável. As dúvidas deixaram Tomé vulnerável. Em contrapartida, os nossos pecados deixaram Jesus frágil em uma cruz. Os nossos pecados mataram Jesus. Jesus morreu para que eu e você experimentássemos
um relacionamento restaurado com o próprio Pai. Como foi tua semana? Como está sendo a tua semana? Como anda a sua vida com Deus? Como anda a sua vida com a sua família? Como anda a sua vida com a sua igreja? Como anda o seu coração no sentido de ser exigente demais? Jesus, Ele o convida para não andar mais duvidoso ou incrédulo. Não ter mais um coração exigente, mas ter um coração de adorador. Abaixe sua cabeça. Pai, nos ajude, Deus, a compreender de fato quem é o Senhor. Nos ajude a reconhecer, ó Deus, a nossa semana. Como anda o nosso coração. Talvez ao longo desta semana, talvez ao longo de alguns meses, o Senhor tem nos mostrado o quanto nós somos exigentes, o quanto nós somos ranzinzas, o quanto nós murmuramos, o quanto nós somos incrédulos, o quanto nós somos duvidosos. Tomé, ele nos ensina que ele também já esteve neste lado, mas ele teve uma vida mudada, uma vida transformada pelo anunciar da tua palavra. Após este período de dúvidas, incredulidade, as suas próprias palavras agora não foram palavras de exigências, mas foram palavras de adoração ao dizer: Senhor meu e Deus meu. Nos transforme, Pai. Continue conosco, nos dê um ótimo domingo, debaixo da tua boa mão, e que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos.